É bem isso, viu? Vamos, então, finalizar o texto de Boécio. Eu separei aqui as páginas 79 a 86 daquele PDF que nós temos, né? Para a gente terminar de ler. Ele não é nem a gente não começou, a gente não terminou nem a, a primeira parte do livro, né? Essa é uma das alegrias da filosofia, que você consegue ler pouquíssima coisa e falar ainda muito. Toda vez que eu estou estudando alguma coisa assim, de filosofia, eu lembro quando eu estava dando aula para os meninos sobre Gênesis, Daniel e o pessoal do Almes pessoal do Almes Pensar, Rafael, a gente estava estudando Gênesis e a gente lia um versículo e passava horas falando só sobre ele, né? Filosofia é assim também. Teologia e filosofia é assim também. Toda vez que eu falo disso, eu lembro de um livro. Cadê? Eu acho que não está por aqui, não. Um livro de São Bernardo, bem, Eita, São Bernardo. São Bernardo de Claraval. Ah, aqui. Ele tem um livro sobre um dos meus livros preferidos da Sagrada Escritura, que é o Sermão sobre o Cântico dos Cânticos. Ele tem aqui, ó, o Sermão sobre o Cântico dos Cânticos, é esse livro que tem, deixa eu ver quantas páginas tem nessa edição. 525 páginas nessa edição, e o Cântico dos Cânticos só tem 8 capítulos. E aqui é uma obra incompleta, né, o sermão deles. Somente. Ele só comentou até o capítulo 3. Imagine que ele... Toda vez que Meu eu Deus. vou comentar uma obra assim, eu lembro de São Bernardo. O autor bíblico usa 8 capítulos, que dá no máximo 4 folhinhas lá, e ele comenta em mais de 500. 600 páginas. Deixa eu aumentar aqui. Dá para ver o texto, não dá? Dá Eu vou lendo, a sim. gente vai acompanhando. Tá. Eu coloquei na TV para ficar melhor. Ah, Já começaram. tá certo. Ai, deu certo. Pronto, eu vou lá para a tela aqui. Vamos lendo. Então, ele vai continuar. Aqui a gente, como sempre, está lendo a prosa, né, do poema que ele fez. E na prosa 2 desse trecho do poema, ele diz assim: recapitulando, faz muito tempo que a gente não tem aula, né? Teve um recesso aí fora de época. E o Boécio o livro chama Consolações da Filosofia, e ele está propondo um caminho, aliás, o único caminho possível para o ser humano realizar a sua natureza. Nós já vimos nas outras aulas que o ser humano tem inscrito dentro de sua própria natureza uma, uma necessidade de se realizar, de realizar-se, de alcançar a sua perfeição. O que a gente chama, os gregos chamavam como ideal de educação de areté, e essa autorrealização, essa felicidade, eles chamavam de eudaimonia. E desde os gregos, e Boécio não é diferente, desde os gregos, alguém mandou um convite, eu não sei onde é que é aceita. Espera ainda. Meu Deus. Foi Heloísa. Foi também? Deixa eu abrir aqui. Aqui foi Joyce. Boa noite. E aqui acho que chegou uma. Bem, chegar eu vou vendo aqui. Eu perdi onde é que abre. Cadê? Aqui. Achei. Foi? Foi.
Boa noite, Heloísa. Sim, então o que nós estávamos dizendo é que, retomando aquelas ideias de Boécio, né, o ser humano tem inscrito na sua própria natureza um ideal de autorrealização, para retomar as ideias que nós tivemos nas últimas aulas. Essa natureza do homem é uma natureza intelectual. Aí lembra lá aquelas aulas de da retórica, né, que eu chamei um pouco de lógica, tinha um pouco de lógica e bastante de retórica. Então, a natureza intelectual do homem exige uma realização intelectual, o que os gregos imprimiram na educação, chamando isso de areté, que é o ideal de excelência. Deixa eu botar aqui no chat. O ideal de excelência. E eles indicavam como único caminho possível de alcançar essa autorrealização o exame de sua própria vida. Lembra quando nós lemos os trechos da Apologia de Sócrates, no Juízo de Sócrates, né? Sócrates dizia, não vale a pena uma vida vivida sem autorreflexão, sem exame de si mesmo. Então, para os gregos, o caminho de examinar a si mesmo chama-se filosofia. E o caminho do exame de si mesmo faz você reconhecer sua ignorância, e reconhecendo sua ignorância, é a frase clássica de Sócrates, né? Você alcança, você dá o primeiro passo para alcançar a sabedoria, para ser amigo da sabedoria, né? Filosofia, amigo da sabedoria. Que é o que Sócrates diz quando diz aquela frase emblemática, né? Só sei que nada sei, sabendo que nada sei, sei mais do que aqueles que acham que tudo sabem. O Hugo de São Vito vai dizer isso depois lá no outro livrinho dele chamado Didascaligon, que o primeiro degrau para o conhecimento de qualquer coisa é a humildade. Então, para o grego, era a filosofia que fazia esse trabalho intelectual. Não há outro modo. Para o grego, não é. Só tem esse modo mesmo. Para todo mundo. Pelo menos todo mundo decente. É a filosofia quem faz esse trabalho de autoexame de si mesmo. Aí tem que ter um cuidado, que é o cuidado que nós precisamos ter, porque os homens de nossa época acham que para você fazer filosofia, você precisa ser formado em filosofia. Essa é uma ideia equivocada. Para você fazer filosofia, você precisa ser ser humano, ter inteligência e vontade, porque a filosofia é o exame, é o autoconhecimento de si, claro, né, autoconhecimento, conhecimento de si, o conhecimento das coisas e o conhecimento de Deus, que todo homem é, por natureza, chamado a ter. Então, você pode não dar aulas de filosofia, porque você não é formado e não tem o domínio de todos os conteúdos, mas filosofar é da natureza humana. É isso que Boas está dizendo. Então, olha, por que vocês têm que alcançar as consolações na filosofia? Que a filosofia é a resposta, é o lugar, é a ciência, é o meio pelo qual o homem alcança a sua autorrealização. Aí, autorrealização, para os gregos, chama eudaimonia. E nós chamamos outro nome, é sinônimo, né? A gente chama de felicidade. Essas palavras são importantes porque, por exemplo, se você perguntar para as pessoas o que é felicidade, poucas delas vão dizer que é autorrealização. E a gente viu Boécio dizendo isso. Algumas vão dizer que é ter dinheiro, algumas vão dizer que é ter prazer, algumas vão dizer que é ter ciência, algumas vão dizer que é ter honra, né? A Boécio foi mostrando para a gente que várias pessoas acham que é determinadas coisas. Mas não é assim. Nós já vimos com Boécio que a autorrealização, o próprio nome diz, auto, quer dizer, você vai alcançar a felicidade não fora de si, é a partir de si. A felicidade está dentro de si, porque a felicidade tem um nome, que é Deus. O ser que nos realiza é Deus. Eu estava acabando de assistir antes de vir para cá, ainda tem que terminar. É um filme que eu gosto muito, de Santa Baquita.
Meu Deus, como aquela mulher sofreu, né? E sempre com um sorriso no rosto. A gente vê no filme, imagina aquela mulher rindo para mim, eu acho que eu morria. Quer dizer, dentro do seu coração há uma autorrealização que não está limitada às coisas externas. Ela atravessa circunstâncias externas dificílimas, porque ela era uma escrava, cheia de realização interior. Esses dias eu estava lendo também um trechinho de um relato do cardeal Vantuan, acho que é o nome dele. Não vou saber muito bem dizer, mas eu acho que é Vantuan. E eu vi que uma familiar dele, ele foi preso por causa do regime comunista, né, no Vietnã e na China, e a, a familiar dele levava dentro das cápsulas de remédio pouquinho de vinho e um pouquinho de pão de hóstia, porque ele não podia, no regime comunista, né, a religião é o ópio do povo. E o cardeal, ele pegava aquele pouquinho de vinho e de pão da cápsula, botava uma gotinha na mão, eu coisinha, e rezava a missa. Aliás, não era na mão, era no peito, era como se o altar dele fosse. É como se fosse, não. O altar dele era ele mesmo. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária, né? Ele encontrava sua autorrealização no abandono daquela solitária, daquela cela medonha. E a autorrealização dele está em Deus. Então, é isso que Boécio vai dizer aqui nessas últimas páginas que vamos ler, né? Então, o ideal da autorrealização é alcançado pelo ser humano pela areté, pela educação. Educação ou formação do caráter, né? Formação do caráter e da personalidade. Não tem como ser humano alcançar felicidade sem ser formado, é impossível. Não tem como. Não tem como. E para ele ser formado, ele tem que ser frustrado. Essa é uma outra ideia que vão aparecendo aqui. Como a gente não leu todo o texto, né, a gente tem que ir ilustrando. O que é que Boécio fez até agora? Frustrou a gente de encontrar felicidade em todos os bens materiais. A primeira coisa que ele deu na cara foi de quem coloca a felicidade no dinheiro. Ele disse, como é que pode? Vocês colocam felicidade no ouro. O ouro, ele só brilha porque você expole, dá um polimento nele. Senão, ele é uma pedra da natureza. Quer dizer, o valor que ele tem é dado por vocês. Não tem nada intrínseco a ele, a não ser aquela beleza natural que diz que ele vale tanto. E aí ele vai mostrando, a mesma coisa a ciência, a mesma coisa a honra. Ele vai frustrando as nossas expectativas. Esse é um outro trabalho da filosofia e do processo formativo, processo educativo, processo formativo, enfim, que é a natureza frustrante da educação. A gente que dá aula para crianças, né, vê toda a hora os pais de hoje estão tudo perdidos, né? E eles tentando a todo momento não frustrar das suas crianças. Não tem como. Quer dizer, tem como, só não vai dar para nada que preste. Porque a natureza da educação para o bem é frustrante. Aliás, às vezes a experiência, tinha um outro místico que eu lia, era um místico espanhol, esqueci o nome dele, é um livrinho, aliás, não tinha como saber o nome dele, que era anônimo, o livro. E ele dizia, né, que a gente deveria muitas vezes se acostumar com o fato de que muitas das nossas obras aparentemente são frustradas. Isso para quem dá aula ou para quem serve na igreja, às vezes acontece, né? Na catequese, então a gente também vê isso. Às vezes você acha, ao longo do tempo, por exemplo, tinha vezes que eu achava que aquela pregação que eu estou dando, aquela formação, aquela aula que eu estou dando, ela não surte os efeitos que eu esperaria. E mais à frente você vê que pelo menos uma sementinha ficou, né?
Então, é a capacidade de lidar com as frustrações de suas próprias expectativas. Isso é uma coisa bem custosa, porque a gente sempre busca segurança, né? Eu vou dar um testemunho, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Agora me veio em mente uma outra coisa. Eu lembro que a primeira vez eu era jovenzinho, eu fiz o meu noviciado com 16 anos, não, em 2016, e fiz os primeiros votos em 2017, 10 de janeiro de 2017. E eu lembro que quando eu fiz os primeiros votos, foi a realização de todas as minhas expectativas, né? Era o que eu queria fazer. Aquilo me deu uma segurança extraordinária, era como se eu estivesse no céu. E o processo que Deus queria não era aquele céu daquele jeito que eu achava. Eu lembro que quando a história é mais longa, né, mas eu vou resumir aqui. Quando eu recebo a primeira dispensa dos meus votos, que eu volto para casa, é como o Dom Chotá diz isso na alma de todo apostolado. Ele diz: quando Deus quer operar na alma grandes coisas, ele reduz tudo ao nada e depois eleva. É um processo de criação, né? Isso que Deus fez na criação. Então, ele reduz, inclusive, as expectativas mais profundas do nosso coração para depois que você não tendo nada, não sendo nada, não sendo, não é nem não tendo, não sendo nada, ele opere na sua alma, né? São João da Cruz diz isso no poema da Subida ao Monte Carmelo, né? Para vir a saber tudo, não querais saber de nada. Para vir a gozar de tudo, não querais gozar de nada. Esse nada é a experiência criativa, a experiência de Deus mesmo, assim, que cria em nós. Então, a frustração das nossas expectativas e das expectativas dos outros é uma das fontes da educação. Platão dizia isso, dizendo que a educação é um trabalho de parto. Aliás, quem dizia isso era Sócrates, né? Platão repetiu, porque a mãe de Sócrates era parteira. Então, Boécio vai continuar aí falando de várias coisas, esse adendo todinho só para dizer isso, né? Que ele está tentando nos formar, nos educar. E o nosso primeiro passo é a humildade de ouvi-lo, ensinando a gente o caminho da felicidade. É muito interessante porque Boécio é um filósofo cristão, né? Então ele ao contrário do que alguns pensam, ele está mostrando que o caminho da razão, ele é auxiliar à nossa realização. Então, pela filosofia, os cristãos também alcançam a sua perfeição, tendo o complemento que a fé, pela teologia, depois, né, também vai nos trazer. Então, ele continua assim: então, fixando um pouco o olhar e como que recolhendo-se a veneranda morada da sua mente, começou assim: todo o afã dos mortais, embora as motivações devidas a interesses variados o façam percorrer caminhos diversos, se esforça por alcançar o mesmo objetivo, o da felicidade. Todo mundo quer isso, né? Nós já vimos isso várias vezes. Ora, esta é o bem que, uma vez alcançado, já ninguém é capaz de desejar algo para mais além dele. Isso aqui é fundamental. Então, a filosofia, a felicidade, ela é um termo, ela é um fim, né? Ela não é um meio. A felicidade é o termo de nossos desejos, a finalização dos nossos desejos. Ele vai dizer, mas só pensando nisso já é possível perceber que não é possível alcançá-la totalmente aqui. Né? Só de saber que ela é um fim, o termo de nossas ações, de modo que quando nós a tivermos, ele diz aqui, ó, quando nós tivermos alcançado esse bem, ninguém vai desejar mais nada além dele. A gente não tem essa experiência aqui. Nem no caminho da fé.
Que quanto mais a gente tem em Deus, né, quanto mais a gente está cheio de Deus, mais a gente quer Ele aqui enquanto a gente caminha. Por quê? Porque no caminho a gente pode sempre progredir. São Tomás diz isso dizendo que a caridade ela é sempre progressiva, ela sempre pode aumentar. Então ele está dizendo aqui, é um bem que uma vez alcançado, já ninguém é capaz de desejar algo mais para além dele. Então ele é um termo, ela não é um fim, ou ela não é um meio, né? Ela é um fim. Ela é um fim dos nossos desejos. Este é realmente o maior bem de todos os bens. O maior de todos os bens, contendo em si mesmo a súmula de todos eles. Se algo lhe faltasse, não poderia ser o sumo bem, porque ficaria fora de si algo que pudesse ser desejado. É, pois, evidente que a felicidade é o estado acabado em que se reúnem todos os bens. Todos os filósofos cristãos, depois de Boécio, vão definir felicidade assim. Todos, 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 todos. Essa é a definição clássica de felicidade. A felicidade é o estado acabado em que se reúnem todos os bens. Ele diz lá em cima, é a súmula de todos os bens. Então, todos os bens que o ser humano pode desejar, ele alcança de uma vez no estado perfeito que se chama felicidade. Ela, e aqui é interessante de como ele define, né? Ela não é a soma dos bens, ela é a reunião dos bens. Isso é diferente, viu? Não é, porque o que é que a gente pode entender se somar, nossa cabecinha doida, né, da humanidade atual e de sempre. A gente entende que é assim, se for a soma eu vou ter dinheiro, calma aí, guarda aqui, peraí, dinheiro, vou somar agora aqui, quero prazeres, aí, vou juntando. Ah, agora eu quero uma casa boa, aí junto. Ah, agora eu vou... Não, não é assim não. Não é a soma de todos os bens, é a reunião no estado de todos os bens. Então, é no ato de ser que a coisa está, e não no ato de ter, né? É uma qualidade e não uma quantidade. Isso é importante na definição dos medievais. Um erro de princípio é um grande erro no fim, né, de Santo Tomás. Então, se você entender que a coisa é como eu vou juntando várias dentro do conjunto, está errado. E olha como a gente o ser humano, ele tem uma alma intelectual. Então, se eu coloco isso como princípio na minha mente, as minhas ações vão decorrer desse princípio. Então, olha, felicidade é ser. Tem uma música da Amelinha, né? Não é nem paga, não, é mundano, né? Secular. Tem uma música da Amelinha que ela diz, felicidade é só questão de ser. É questão de ser e não de ter. Então, é a reunião de todos os bens em um estado de perfeição. Vamos continuar. Então, essa é a definição clássica. Assim. São Tomás vai repetir, São Boaventura vai repetir, São Bernardo vai repetir, todo mundo vai repetir isso aqui. A não ser o povo, os modernistas de hoje, mas todo mundo até finalzinho do século XIX vai usar isso aqui, certo? É este, conforme dissemos, que todos os mortais procuram alcançar através de caminhos diversos. Este o quê? Este estado, né? Este estado acabado em que se reúnem todos os bens. Existe, com efeito, naturalmente plantado nas mentes dos homens, o anelo do verdadeiro bem, mas um desvio enganoso descaminha-nos no sentido das coisas falsas. Alguns homens julgam que o maior bem é não carecer de nada, de modo que se esforçam por se encherem de riquezas. Outros, julgando que o sumo bem consiste em ter um estatuto venerando, procura alcançando honrarias, ser objeto de reverência por parte dos seus concidadãos.
Há quem coloque o sumo bem no poder máximo, e estes querem reinar eles próprios ou associar-se aos que reinam. Mas aqueles a quem o melhor parece ser uma espécie de brilho da fama, estes apressam-se a espelhar o nome glorioso através das atividades da guerra ou da paz. A maioria mede o fruto do bem pelo gozo e pela alegria, e estes julgam que a maior felicidade é a que resulta do prazer. Há ainda quem troque as causas e os fins dessas coisas uns pelos outros, como aqueles que desejam as riquezas por causa do poder e dos prazeres, ou procuram poder por causa das riquezas, ou de terem o seu nome a andar de boca em boca. Ele fez um resumo de tudo que ele falou até agora, né? Onde as pessoas procuram comumente a felicidade. Ora, nestas coisas e noutras semelhantes, se esgota a orientação dos atos e desejos humanos, tal como a nobreza e o favor popular, que parece assegurar uma espécie de glória. A esposa e os filhos, que se procuram por causa do prazer. Só os amigos, espécie de fato santíssimo, é que são considerados como pertencendo ao âmbito não da fortuna, mas da virtude. Todas as outras relações humanas são estabelecidas ou por causa do poder, ou por causa do deleite. Já os bens do corpo se está mesmo a ver que tem relação com as coisas precedentes. Com efeito, a força e o tamanho são condições para se ter capacidade física, a beleza e a velocidade, fama, a saúde, o prazer. É óbvio que através de todas estas coisas é só a felicidade que se procura. Na verdade, cada um procura antes de mais aquilo que julga ser maior, ser o maior bem. Ora, nós definimos o maior bem como sendo a felicidade. Por isso, toda a gente pensa que a condição que deseja mais do que todas as outras é aquela que traz a felicidade. Isso aqui ele falou várias coisas. O núcleo aqui é de filosofia política, né? Mas aí a gente não vai tratar disso, não. O meiozinho aqui. Mas ele vai retomando a ideia de que a felicidade, para a maioria das pessoas, está em alguma condição ou física, ou material, ou espiritual, no caso da fama, da glória, né? Não sensível. Ou sensível ou não sensível. Mas não é isso que ele está dizendo ainda. Tens, então, postas diante dos olhos praticamente todas as formas da felicidade humana: riquezas, honrarias, poder, glória e prazeres. Epicuro, considerando apenas estas coisas, estabeleceu consequentemente que para si o maior bem é do prazer, uma vez que tudo o resto também parece trazer deleite ao espírito. Ele cita Epicuro pela tradição que Santo Agostinho trouxe, né, no De Civitate Dei, né, na Cidade de Deus. Epicuro é um filósofo, não sei se todo mundo conhece. Já ouviram falar em Epicuro? Já? Assim, Não. não? É um filósofo da antiguidade que vai criar na mente dos antigos a ideia de que toda felicidade reside no prazer, e essa felicidade residida no prazer é o fundamento de uma filosofia chamada hedonista. O hedonismo propõe que toda a realização humana consiste em gozar de algo. Ela é a nossa capacidade principal. A nossa capacidade principal é gozar das coisas, ter prazer com as coisas. Então, o hedonista vai buscar o prazer do comer, o prazer do beber, o prazer do ver, o prazer do ouvir, o prazer do pensar, o prazer do fazer, o prazer do tato, né? E pelos cinco sentidos, ele vai buscar os prazeres do corpo e, pelos sentidos internos, os prazeres da alma. Então, para o hedonista, a vida gira em torno dos prazeres. É completamente oposta ao cristianismo.
Não tem nem como conciliar, não. Só a sociedade moderna que tenta. Para o cristão e para a filosofia sã, duas são as virtudes, as virtudes não, são as paixões dominantes, né? É o prazer, isso é verdade, e a dor. Todas as coisas que nós fazemos, ou é para alcançar um prazer, ou é para fugir de uma dor, ou superar uma dor, né? No ideal cristão. Então, ou você. Vamos pegar a paixão chamada amor, né? A paixão chamada amor, a paixão que nós chamamos amor, ela goza da presença do amado e se entristece com a ausência do amado. Dói a ela a ausência. Veja lá, ó, né? Uma paixão que é o amor, vive essas duas paixões superiores a ela, né? Capitais, nós chamaríamos assim, mais importantes. Então, quando eu estou com o amado, eu sinto prazer. Quando eu me afasto do amado, eu sinto dor, sinto tristeza. O termo da minha, vamos pegar outra paixão. A ira, né? Eu não sei se eu falei para vocês das paixões na aula da Constituição do Homem, eu não lembro. Não lembro se a gente viu uns trechinhos de psicologia, né, básica, assim. Mas, enfim, as paixões são neutras. A gente falou, não falou alguma coisa? Eu não estou lembrando agora. Ah, mas as paixões são Não. neutras. Elas não têm natureza moral definida, né? Elas não são nem boas, nem ruins. É isso que eu quero dizer quando eu digo que elas são neutras. Elas, por exemplo, a ira, que é uma paixão que nos acomete, ela não é nem boa, nem ruim. Ela vai se tornar boa ou ruim com o que você faz dela, né? Como você ordena ela, domina ou se deixa dominar. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que elas são neutras, né? Também é o prazer e a ira. Então, por exemplo, isso é fundamental para o cristianismo, para as noções de pecado. Ainda há pouco, eu fui jantar, a comida estava ótima, e eu senti o prazer no comer. Bem, se eu temperar, não estou dizendo que eu temperei, né? Mas se eu temperar o prazer do comer, eu vou sentir o prazer e me saciar. Se eu não domar o prazer do comer, eu vou sempre comer mais. Veja, o prazer no comer, ok. O prazer no sempre comer mais, aí já é a deturpação da, da virtude, claro, dando à paixão um controle sobre si. Então, é o que você faz com as paixões que vai lhe dizer, né, se ela vai ser boa ou ruim. Eu tenho uma paixão dominante. Eu sou um colérico, né? Então, a minha paixão dominante é a ira. Quem me vê assim com carinha de anjo barroco disse que eu não sou irado, mas eu sou irado. É o que é que vai acontecer? Como eu uso a ira é, é o que vai determinar a natureza moral das minhas ações. Então, por exemplo, se eu uso a ira, porque o meu defeito dominante, a minha paixão dominante é a ira, mas o meu defeito dominante, que é o pecado, é o orgulho. Então, se eu uso da ira para humilhar as pessoas, ou ofendê-las, destruí-las, matá-las, acabar com elas, pronto. Eu destruí um ímpeto meu, né, uma força interna minha que eu poderia usar para o bem. Por exemplo, Santa Catarina de Sena que diz isso, né? Eu posso usar da ira para odiar o pecado.
repelir o pecado, ser irado, como diz nosso Senhor no Evangelho, porque o reino dos céus é para os violentos. Então, para aqueles que fazem violência contra si. Então, eu estou usando a ira para domar as minhas más inclinações. É uma força boa que eu posso usar para repelir o erro. Por exemplo, a ira em relação ao erro intelectual. Eu digo, olha, isso aqui não é, isso é, pelo amor de Deus, não pode fazer assim, tem que fazer assim. A ira que indica o caminho adequado a ser seguido, como nosso Senhor fez no Evangelho, com o caminho que os fariseus deveriam dar à casa de Deus, né? O trato que eles deveriam dar à casa de Deus. Pega um chicote, ira-se e diz, olha, não, esta casa é uma casa de oração. Então, nosso Senhor usou de uma paixão natural, que ele é um ser humano 100%, para mostrar o zelo do amor. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que as paixões são neutras, né? Então, quando o Epicuro diz que a paixão está no deleite, no prazer, a paixão não, a felicidade está somente no deleite e no prazer, ele se afasta do ideal cristão, que diz que também está no prazer, mas não só. Nós já vimos a definição dele, que é a reunião, né, de todos os bens, e não só de um, com exclusividade. Mas volto aos interesses dos homens, cujo espírito, embora com a memória toldada, procura encontrar de novo o maior bem, mas é como um ébrio que não consegue encontrar o caminho de regresso à casa. Será que devemos então pensar que estão enganados aqueles que procuram libertar-se de qualquer tipo de necessidade? Mas não há outra coisa que possa proporcionar a felicidade do mesmo modo que o estado de abundância em todos os bens, sem que precisar do alheio e tendo próprio a sua autossuficiência. Será que se enganam os que acham que aquilo que é melhor é também o que é mais digno de respeito? De maneira nenhuma. Com efeito, não é coisa vil e desprezível aquilo que o esforço de quase todos os mortais procura alcançar. Será que o poder não deve ser contado entre as coisas boas? Será que deve ser considerado fraco e sem forças aquilo que é, obviamente, a coisa mais eficaz para conseguir, seja o que for? Porventura, o prestígio deve ser considerado como algo sem valor? Mas não pode ser escamoteado, o que é de grande excelência é também considerado como muito ilustre. Na verdade, que importa dizer que a felicidade não é ansiosa nem triste, nem sujeita às dores e aos incômodos, se até nas coisas mais pequenas se procura aquilo que dá gosto, ter e usufruir. E assim são estas coisas que os homens procuram alcançar, e por isso desejam riquezas, dignidades, reinos, glória e prazeres, porque pensam que através disso alcançarão a abastança, a honra, o poder, a fama e a alegria. É então o bem é aquilo que os homens procuram com demandas tão diversas, e assim se mostra facilmente quão grande é a força da natureza quando as opiniões, embora discordantes e variadas, concordam em prezar o objetivo do bem. Aqui é uma outra coisa. Eu falei lá de Epicuro, hedonismo, e da raiz desse mesmo senhor haverá uma outra ideia, que é, se a minha alma busca o prazer, como é que eu vou fugir das atribulações, das tristezas, das angústias da alma? Eu vou fugir das angústias da alma, isso é uma outra noção que ele está trazendo agora nesse parágrafo, buscando a ataraxia. Aqui é outra corrente filosófica, cujos pensadores, eu tenho um livro de um rapaz aqui dele, mas eu não sei onde é que está. Tem dois até. Tem um de Marco Aurélio, que chama Meditações do Imperador, né? Romano e de Sêneca. Já ouviram falar de Sêneca, né? Pronto, ele está até em voga, esses rapazes estão todos em voga. Por quê? Porque eles propõem que a felicidade está em
alcançar um estado de indiferença em relação aos desejos. Então, a felicidade está em não desejar. Isso é muito, tem que ser bem entendido, porque parece o que o cristianismo está dizendo. Parece muito o que o cristianismo está dizendo. Parece muito o que São Paulo está dizendo, quando São Paulo diz: aqueles que têm mulheres, vivam como se deles não tivessem. Aqueles que têm bens, vivam como se bens não possuíssem. Ou Cristo dizendo, né? Não vos preocupeis com a vossa vida, dizendo: que comerei, que beberei, olhai as aves do céu, os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, e suas vestes são mais belas do que a de Salomão. Parece muito, mas não é a mesma coisa. Por quê? Que a indiferença cristã em relação às criaturas não é a indiferença cristã em relação ao Criador. Não é a indiferença em relação a tudo, certo? É a diferença em relação às coisas criadas para unir-se ao Criador. É a indiferença na medida em que essas coisas lhe afastem de Deus. No fundo, é a indiferença às coisas na medida em que elas não lhe deixam cumprir o primeiro mandamento. Não é? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. A partir do momento em que as coisas lhe afastam da realização desse primeiro mandamento, é que você precisa ser indiferente a elas. Já aqui não, aqui é como se você tivesse que, é parecido muito com o ideal, aliás, eles pegaram de lá, né, essas noções, com o ideal oriental, o ideal oriental do Nirvana, não é a banda de rock não, né, aliás, a banda de rock pegou o nome daqui. O que é o Nirvana dos orientais? O budista. Você já viram um budista, né? Um zen budista. Pega lá o zen budista. Lá em São Paulo, uma vez a gente passava na Liberdade e tem um templo deles assim, na esquina. Parece aquela pessoa que está num estado assim, né? Equilibrado, mas é equilibrado no sentido. Parece que ela não vive aqui, né? Ela está numa linha zen. Ela diluiu a sua vontade no todo. Isso é o Nirvana. E é o que vai propor depois a ataraxia dos estoicos. O que é que os estoicos vão propor? Vão propor a ataraxia como um caminho para a realização, essa indiferença em relação aos desejos. E essa indiferença em relação aos desejos é a fuga da vontade pessoal. É por isso que eu disse que é oposta ao cristianismo. Por quê? Porque no cristianismo não tem anulação da personalidade para você virar o cosmos, né? O nirvana é isso. Você entrou num nível tão grande de equilíbrio, de unidade com o todo, que você não tem mais vontade sua, a sua vontade é a do todo. Aí você se dilui num universo. E a sua vontade não é pré-determinada. O erro está em predeterminar a vontade, ó. A minha vontade, tudo mais. Por isso que eu digo que é tênue, às vezes os cristãos podem se confundir com isso. Porque a gente não diz algo parecido, mas não igual com a vontade de Deus, não é? Eu anulo a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Ok, tudo bem. Certo. O problema é que você anula a sua vontade no sentido de que você coloca a sua vontade obedecendo à vontade de Deus. Você não mata ela. Não tem como. Como é que você vai destruir a tua vontade?
Não tem como você fazer o Nirvana lá do. Vou fazer aqui meditação. E vou destruir minha vontade e vou virar uma gelatina com o universo. Não, no céu tem Santa Teresinha, São Francisco, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Indivíduos em comunhão. Essa é a diferença principal do Nirvana para o céu cristão, né? Nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, mantendo a vontade, porque a gente não pode destruí-la, mas fazendo o que Deus quer para cada um de nós. É a outra diferença. Deus quer para cada um de nós. Ele quer para cada indivíduo, não é para estudar assim no todo. Aliás, não é a maior crise vocacional do ser humano. O que é que Deus quer de mim? Quando a gente entende que tem que submeter nossa vontade à vontade de Deus. Aí a gente canta com a doce, né? Vontade de Deus és meu paraíso, mas a gente quer saber o que é. Esse desejo de querer saber o que é porque nós sabemos que Deus tem uma vontade para cada um de nós. Ele não é uma vontade misturada assim para todos. Claro que ele quer que todos se salvem, mas ele quer que todos se salvem no caminho próprio de cada um, né? No modo próprio que cada um vai viver. Um vai viver como São Vicente de Paulo, naquele contato constante, frequente e total com os miseráveis, com os mais pobres. Um vai ver como Santo Tomás, naquele contato intenso e total com a vida intelectual. Uns vão viver como Santa Teresinha, nas pequenas coisas de cada dia. Você está vendo que ele tem uma vontade geral, mas que não anula os indivíduos, né? A gente diz, Deus não mata a nossa personalidade. É o contrário. Ele faz de cada personalidade um rosto seu. É um mistério tremendo, né? Como é que Deus olha para essa criatura aqui e quer que os outros olhem para mim e vejam a Cristo? Como é que pode? Pode. Aí é o mistério, né, da vida cristã, tem que aí vocês dormirem pensando nisso. O Boécio vai dizer isso no final do livro, que eu espero que uma hora vocês consigam ler até o final. Ele vai mostrar como a felicidade, sendo um estado lá, né, da reunião de todos os bens, um estado ser, estado no sentido de ser, ela só pode ser alcançada na comunhão com uma pessoa. E é na comunhão com uma comunhão de vida. A felicidade só pode ser alcançada na comunhão de vida com uma pessoa. Aí ele dá um nome, o Verbo de Deus. Ele é cristão, né? Lembrem que esse homem é santo aqui. São Severino Boécio. E por quê? Porque a natureza do homem é relacional. O ser humano é uma pessoa e ele só se realiza na relação com outra pessoa. É impossível ele se realizar sozinho. Não existe, não existe. Nem gente com vocação mais monástica como eu, ou eremítica. Ninguém consegue salvar sozinho. E ser feliz sozinho ainda é pior. Então, ele vai mostrar que nós só podemos nos realizar numa relação com uma pessoa. Porque nós somos pessoas. É outra diferença do Deus cristão. O Deus cristão é pessoal. Ele se relaciona conosco. Ele é íntimo a nós. Olha lá, voltando para o início da aula. A felicidade não como algo fora de nós. É uma relação íntima de comunhão de vida e amor. Quem diz isso antes de Boécio, ele está usando essa referência, Santo Agostinho, nas Confissões. Senhor,
Tu és mais íntimo de mim do que eu mesmo. Estavas dentro e eu fora. Não é clássico, né? A gente canta com a irmã Kelly. Dentro e eu fora. Íntimo de mim do que eu mesmo. A realização, então, é o passo de autorreflexão. Ok, esse primeiro ponto. Até os pagãos podem fazer. Mas não é de entrar em si para ficar em si. É entrar em si para encontrar a Deus. Aí é por isso que eu peguei Boécio, porque é o passo entre a filosofia e a vida espiritual, que a gente chama de teologia cética e mística. Aqui é a linha tênue, né? Ele acabou, a filosofia vai até aqui. O conhecimento de si e o conhecimento de Deus em relação ao conhecimento de si e do mundo. Agora, a teologia mística vai dizer, olha, o padre Garrigou Lagrange, que é o meu filósofo, é o meu teólogo preferido, ele tem um livrinho. Ele tem um livrinho que vale a pena ler, com certeza. Esse livrinho aqui, bem fininho, a Permanência que ele lançou. Eu vou levar para você. Já leram? Esse livro aí é muito bom, eu comecei a ler. É uma coisa de Jesus mesmo. Foi Jesus que Professor, mandou ele escrever. foi Jesus que mandou ele escrever. Ele é uma compilaçãozinha de uma obra maior? Isso. Pronto, exatamente. Ele é a compilação dessa obra. Eu só tenho esses dois tomos aqui. São 3, né? São dois nesse caso aqui. Mas quem lançou aqui foi a Cultura de Livros. A obra completa são 2 ou são 3? São 2, né? A minha obra são 2, é. Eu não sei se na Cultor são 2 também. Ah, tá. Eu acho que é. Cultor de Livros. Chama As Três Idades da Vida Interior. Da vida interior, é. Eu comprei com a Cultor de Livros, mas era na época que a Cultor ainda não tinha os domínios, aí ela é espanhola, eles fizeram tipo... Ah, tá. Tipo, não, são 2 tomos da Cultor também. 2 tomos. É um facsímile, né? Eles foram tirando xerox da É original. meio que um resumo das duas, né? Esse Exatamente. Aí ele faz esse livrinho para ser mais popular e é o resumo das 3 idades. Eles estão as 3 E vias e esse as 3 resumo conversões. já não é tão fácil assim de ler. Exatamente. É porque ele é síntese, né? Então ele Vamos. supõe várias ideias que estão aqui dentro. É. E aí no início daqui e no início do livro, o padre Garrigou diz o que os manuais de teologia ascética e mística dizem sempre, que a vida espiritual começa com a conversação consigo mesmo. Então, quem não é capaz de conversar consigo mesmo, parece coisa de doido, né? Não é, não é naquele... A gente viu isso muito na pandemia, eu dava vários retiros pessoal na pandemia e eu falava muito sobre isso. Olha, porque o povo está todo doido, não consegue ficar em casa, não consegue parar. Nos conventos a gente viu o povo ficando doido, tomando remédio assim, né, para controlar a ansiedade, problemas da alma mesmo. E eu dizia, por que tanta loucura? Ainda mais a gente que vive quando tinha capítulo da casa, eu dizia, a gente vive num convento, vocês não se acostumaram ainda a ficarem isolados, né? Porque encontrar-se consigo mesmo é muito difícil. É muito custoso. Quem já foi ao retiro de Santo Inácio, né, de silêncio, é medonho. Mas o padre Garrigou diz, quem não consegue fazer isso, não consegue encontrar-se com Deus. Porque Deus está no mais íntimo de si. Né? Santa Catarina, Deus Pai diz isso a Santa Catarina no diálogo, e Santa Catarina repete 1 milhão de vezes nas cartas dela. O autoconhecimento é fundamental no processo da vida espiritual. Sem ele, é impossível se ter vida espiritual. Ela é uma dominicana, Padre Garrigou é outro dominicano, então isso aqui é o que Boécio quer mostrar. Quando você entrar em si mesmo e perceber qual é a primeira coisa que vai lhe acontecer, quais são os 2 frutos do autoconhecimento. O primeiro é
o reconhecimento do seu nada para quem é cristão, né? O primeiro é o reconhecimento do seu nada. Por quê? Porque você é miserável, cheio de mazela. As suas qualidades, mesmo que vocês a vejam, às vezes são pervertidas pela sua intenção em realizar as obras. Então, faz até coisas boas, você vai reconhecer que você faz coisas boas, mas às vezes cheio de intenções erradas. Então, você começa a examinar-se. Aí o padre Garrigou e Santa Catarina diz, qual é a segunda coisa? Vendo isso tudinho, isso tudinho que é nada, a gente reconhece a grandeza da misericórdia de Deus. Ele quis que esse nada fosse alguma coisa. É, é, é por isso que você não entra em crise de morrer, né? Porque você reconhece a miséria, mas a miséria foi alcançada pela misericórdia. Então, é um ato de humildade e de magnanimidade. Né? Você se humilha, mas reconhece que Deus quer lhe fazer grandes coisas. Santa Teresinha, né, é o exemplo disso. Faz do É, meu nada amor. é por isso que muitas vezes a gente, vamos dizer assim, ou estagna, ou, sei lá, regride, enfim. Eu vou usar mais Uhum, a seguinte frase: a gente não evolui, não sai sim, do ponto, justamente por essa dificuldade de se de, reco de reconhecer as suas intenções, exatamente. sejam elas boas ou ruins, porque na hora que você se para mesmo assim para pensar e faz assim, o que que eu queria com isso? Qual era a minha real intenção ao falar ou ao fazer isso? Aí você começa a se conhecer. É como é Exato. que você começa a alcançar a sua raiz má. E aí você começa a ficar, caramba, eu não posso ser assim. Aí é onde começa o processo da humildade e do reconhecimento da misericórdia de Deus diante da sua miséria, né? Incrível que eu, tipo assim, eu adquiri isso, esse costume, e até mesmo uma autoanálise um pouco rápida diante da vida corrida, por conta de vários anos de psicanálise na terapia. Uhum, E, tipo assim, era o que ela mais fazia comigo. O que é que você queria com isso? sim. Essa E aí, pergunta, né, de fundo. e meio que ajudou bastante, né? Sim, sim. Demorou, fez meu processo demorar, mas teve seus frutos aí em algum sentido, né? Mas aliás, essa é a pergunta da vida moral. O porquê você faz a coisa. Porque na vida moral, a coisa mais importante, aquilo lá que eu estava dizendo, né, das paixões, quer dizer, é o que você faz com ela, quer dizer, é a intenção que você coloca nelas. Isso, inclusive, é o que dá a natureza de retribuição dos bens feitos ou dos males feitos. Santa Teresinha não diz isso também, não é? O importante não é fazer muitas coisas, né? É amar muito. Amar muito em coisas pequenas. Então, mesmo as coisas pequenas feitas por amor, elas são grandes. Por amor é o quê? Com intenção grande, né? Se você faz coisas pequenas com grande intenção, e às vezes você se salva só pela intenção. Quantas coisas a gente tem intenção de fazer e não consegue, né? Ou porque não chegou o tempo, ou porque a gente não vai conseguir mesmo. Mas nós temos desejos, parece às vezes irrealizáveis, mas cuja intenção pode ser purificadora, né? Bem, deixa eu terminar aqui por lá, senão eu não vou terminar de ler esse trechinho. Eu quero ler só o finalzinho da página 80 e... Aí ele vai na página 84 trazer de novo o poeminha, né? Aqui na página, que página é essa? 83. Ok.
85, né? No finalzinho da segunda parte do poeminha dele. Aí as coisas acabaram por se inverter. As riquezas que se julgavam tornarem as pessoas autossuficientes, afinal, ante as suas necessidades da ajuda alheia. Aí ele estava comentando várias coisas, ele já comentou isso também para a gente, no sentido de que as pessoas que acumulam riqueza acham que vão ficar independente das outras, mas o que acontece é exatamente o contrário, né? Por exemplo, quem tem grandes posses precisa de segurança, né? De instrumentos, de instrumental, mas também de pessoas que assegurem aquilo. Então, quanto mais ela rica fica, mais ela precisa dos outros. A ideia é oposta, e não o que ela se ilude, achando que quanto mais rica ela for, menos ela precisa dos outros. Ela, aliás, precisa até dos outros para enriquecer, né? Quanto mais para cuidar das riquezas. Como é que a necessidade é afastada pelas riquezas? Será que os ricos não podem passar fome e sede? Será que não sentem o frio do inverno, que faz tanto mal à saúde? Mas os opulentos, diz-me Arthur, têm com que matar a fome, com que afastar a sede e o frio. Mas o que acontece é que a necessidade pode ser assim mitigada, mas não pode ser completamente eliminada. Na verdade, se esta sempre de duas fosses encancaradas e sempre a exigir algo mais, é saciada pelas riquezas, é inevitável que fique sempre alguma necessidade por saciar. Já nem menciono o fato de que para a natureza basta pouca coisa, mas para a ganância nada é suficiente. Ora, se as riquezas não podem erradicar a necessidade, e elas próprias criam a sua, por que razão julgais que elas os proporcionam a suficiência? Eu queria terminar com esse trecho, porque, para mim, parece que é a ilusão da nossa época. Inclusive, quando a gente fala assim, quando eu falo a ilusão da nossa época, parece que é só para as pessoas que estão fora da igreja, não é? Mas não é não, é para quem está dentro também. Qual é a ilusão, por exemplo, nós somos filhos de nossa época, né? Então a gente é filho de um período histórico. Nós nascemos agora aqui e temos várias das características do povo desse tempo. Ainda os que acham que não tem, é que mais tem, normalmente. O processo de purificação disso é muito grande. E qual é a relação que nós temos, por exemplo, com as outras pessoas e com as coisas? Por causa da nossa organização social e do nosso sistema econômico, a nossa relação é de propriedade, é de posse, de acúmulo de bens, né? Então, por exemplo, muitas pessoas buscam o ideal de santidade, né? E nele encontram a sua, e nele querem encontrar a sua felicidade. Qual é o problema? É que os meios que ela coloca para alcançar esse fim é a junção de várias coisas na cabeça dela, né? É o acúmulo de várias coisas em sua mente. Ela acredita que precisa fazer inúmeros atos, inúmeras realizações, inúmeras virtudes, inúmeros projetos, inúmeras. Ela enche a coisa de meios pré-determinados por ela própria, a tal ponto que ela não consegue perceber que um dos pecados que a alma tem, por exemplo, vamos botar um exemplo que São João da Cruz dá na subida do Monte Carmelo. São João da Cruz fala dos 7 pecados capitais, e ele vai falando que os 7 pecados capitais, eles vão se ficando mais sutis. Vamos pegar a gula, né? A gula, qual é o primeiro desejo que nós associamos a ela? O desejo de querer comer muito, não é? A gula que a gente imagina é isso, comer muito. São João da Cruz diz que há uma gula espiritual, que é o pecado sutil. Parar de comer muito é muito fácil. É porque o pessoal não se acostuma, mas é que é muito fácil, é.
É muito fácil. Além de ser muito fácil, você consegue controlar tranquilamente. Agora, a gula espiritual de querer consolações não é fácil de vencer. Eu quero rezar e sentir alguma coisa. Eu quero fazer os atos bons e sentir que a graça coopera comigo. Eu quero realizar virtudes e sentir que eu completei o checklist. Isso tudo São João da Cruz chama de gula espiritual. Veja, o acúmulo de bens da alma, né? De bens espirituais. Então, essa tendência a confundir a felicidade com a soma de bens é uma tendência muito nossa. Eu quero ir somando, 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 fazendo, tendo. É uma coisa muito nossa, né? E o que o Boécio está propondo é exatamente o contrário. Não é que você não vai fazer nada, não é a ataraxia lá, né? Não é o pietismo, você vai ficar parado esperando Jesus voltar, igual aqueles que o apóstolo repreende, né? Quem não quiser trabalhar não deve comer. Não, não é que você não vai fazer obras do amor. É que nisto não está a felicidade. Santa Teresa, para acabar com ela, usando a ideia que Boécio traz, diz que você busca Deus, eu quero, aliás, ela diz, devemos querer o Deus dos dons e não os buscamos a Deus, né? Devemos buscar a Deus por Ele mesmo e não pelos dons que Ele nos dá, né? Ela diz, devemos querer o Deus dos dons e não simplesmente os dons de Deus, né? É o que as pessoas normalmente invertem. Buscam a Deus pelos dons que Ele podem lhe dar e não por Ele mesmo. Por isso que quando Ele tira os dons, acaba-se a vida espiritual da pessoa, né? Então, Boyce vai dizer, olha, no final da sua vida, no entardecer da vida, quando você for julgado pelo amor, a sua felicidade está em Deus, no sumo bem, que é o estado, que é aquele que pode lhe dar o estado perfeito, né, de reunião de todos os bens, que é a felicidade. Então, é na relação com ele que você será feliz. Você buscou o nada e teve o tudo. Você tem. Você não quis nada e conseguiu tudo. Cadê João da Cruz para não deixar que eu... Aqui, né? Ele diz, porque para vir de todo ao tudo, deveis negar-te de todo em tudo. E quando vieres a ter tudo, há de tê-lo sem nada querer. Porque se queres ter alguma coisa em tudo, não tens puramente em Deus teu tesouro. Subida do Monte Carmelo. É um modo de não impedir a ação de Deus na alma e de encontrar a felicidade, que é Ele. Então, assim a gente acaba o textinho de Boécio. Claro, acaba os textos que eu reservei para nós lermos, né? Porque a obra é maior. Mas a gente, em filosofia, nas aulas de filosofia, a gente nunca consegue ler as obras todas, senão a gente não acabaria nunca a obra nenhuma. Então, você pega os princípios de uma obra e a ideia é que a pessoa vá lendo depois e vá entendendo depois. Para as próximas aulas, que Deus queira, eu consiga dar a vocês, eu queria ler um trechinho. Deixa eu ver se está ali. Tá, eu falei da Apologia de Sócrates, a gente está lendo agora as Consolações da Filosofia, mas a gente não leu nada de Platão, não foi da República? Não, acho que não. Tem um Eu trecho. sei porque eu faltei que só. Ah,
Eu queria pegar só 2 mitos da República que era para a gente ler juntos. É um mito que é famosíssimo, que chama o mito da caverna, que todo mundo já deve ter ouvido. Nós vamos ler da República de Platão, que é onde está, o livro 7º da República. E o outro é o mito do Anel de Giges, que é continuação da reflexão moral que nós estamos fazendo. O Anel de Giges é o que inspira Tolkien. O livro chama Senhor dos Anéis, né? Por causa do Anel de Giges. O Anel de Giges aí a gente vai ver no mito, né? E eu vou deixar uma música para vocês, que é um rap, eu acho aquilo. É bem engraçadinha. A música de Fábio Braza. Às vezes os rappers, quando conhecem a filosofia, aliás, eles sempre ficam doidos, né? Quando conhecem a filosofia, é bem fácil eles ficarem doidos por causa das coisas que eles usam, e quando eles conhecem a filosofia, ficam ainda um pouco mais doidos. Aí eu vou mostrar para vocês esse rapzinho que eu passo para os meus alunos. Eu acho que isso é eu não sei se isso é um rap, se não for, vocês me perdoam, porque eu conheço pouco de música. Eu vou mostrar, certo? Aí vocês escutam, ele vai ser a predisposição para as leituras desses 2 mitos de Platão. É o mito da República, da caverna, e o mito do Anel de Giges, que estão na República de Platão. Tá bom? Eu vou ver se eu acho a República em PDF e mando para vocês. Mas também é a mesma coisa, são alguns trechos. A República é o livro mais importante de Platão e tem 1 milhão de coisas que aquele homem trata ali. Ele trata de tudo. Ele trata de música, ele trata de poesia, ele trata de política, ele trata de justiça, ele trata de moral, né? Das ações morais, a natureza das ações morais. Ele trata da sabedoria, do conhecimento, 1 milhão de coisas. A gente vai lê-lo e ele é um diálogo, né? É Sócrates falando com os seus interlocutores. Tá bom? Alguma dúvida, algum comentário, algum acréscimo? Não? Não, professor, não. Não? Então vamos ficar com essa tarefinha de casa que é ouvir a música, certo? Ouvir e meditá-la para a nossa próxima aula. Tá certo. O celular de Rosália descarregou. Ah, tá bom. Tchau. Boa noite. Boa noite.